Essa é a previsão das cartas para esta quarta-feira, dia 1º de abril de 2026. Vamos entender o que as cartas mostram para nós aqui hoje. Vamos perceber quais são as tendências, quais são as inclinações, as oportunidades que nós podemos nos deparar, quais são os desafios, quais são as vantagens e desvantagens e tudo mais que a gente pode entender desse dia aqui e o que as cartas podem mostrar em todas essas áreas que eu vou trazer aqui, a leitura da área profissional, da área financeira, da área afetiva, da saúde, espiritualidade e mais um conselho. Essa é uma tiragem expressa, digamos, né, bem resumida, de um modelo de um jogo que eu faço, que eu utilizo nas minhas leituras, onde eu trago a perspectiva, a previsão também para cada área, e aí você estipula o prazo que você deseja. Tem pessoas que fazem para um mês, tem pessoas que fazem para 3 meses, 6 meses, 12 meses, então é uma leitura bem aprofundada, claro, aqui eu tento sempre resumir da forma mais adequada possível, mas a leitura em si que eu faço no atendimento, ela é bem extensa, às vezes ela demora até 45 minutos de áudio, assim, digamos, né? Que ela é bem aprofundada. Mas vamos entender a nossa leitura de hoje. Então, aqui nas finanças, nós temos o As de Espadas. E nós podemos perceber que talvez nas nossas finanças tenhamos que tomar algumas decisões frias e calculistas, né? Temos que ser frios e calculistas. Até justamente para estabelecer algum tipo de planejamento inteligente, de definir algumas ideias que podem nos ajudar nas finanças, que podem até nos levar adiante, nos dar um impulso assim de incentivo mesmo assim, de ideias, resoluções, coisas que nós podemos resolver de repente, inclusive, sabe? Pode ser aquele dia que você perceba que o dinheiro ele vai servir para resolver as coisas, algumas coisas vão ser resolvidas com o dinheiro, né? Também é possível que talvez você precise fazer a contabilidade aí das suas finanças para estabelecer um plano de ação, certo? Até porque é início do mês, às vezes a pessoa faz o início do mês, né? E o pessoal às vezes se organiza assim, então é um ótimo dia hoje para fazer esse tipo de coisa, tá? Aqui na área do trabalho, nós temos o 2 de copas. Então, claramente, as cartas mostram algum tipo de cortesia, sabe? Inclusive, provavelmente é um dia em que eu vou fazer live ou nas redes sociais, assim, né, alguma coisa, ou algo que possa, um sorteio, de repente eu tenho um grupo na rede social que eu faço sorteios de tiragens lá também, então se você quiser entrar, comenta aqui que eu deixo o link para você, tá certo? E faço sorteios, faço leituras, faço, né, tento sempre trazer alguns benefícios. E aqui, justamente, essa cortesia pode entrar até em atendimentos, né? Pode ser que acontecem algumas vezes, inclusive, de eu fazer, por exemplo, um pacote de perguntas. E se geralmente é um consulente mais antigo, que consulta direto, que está sempre acompanhando, assim, o meu trabalho e é um cliente fiel, eu sempre tento fazer uma cortesia, seja uma pergunta a mais ou um tempo a mais na consulta, sabe? Então, é um exemplo, né? No caso, você vai adequar aí para o seu trabalho, né? Me conta aqui, inclusive, qual é o seu trabalho, que eu posso te dar alguns exemplos de como isso se encaixa na sua realidade, no seu trabalho, tá bom? Mas é um dia, no geral, assim, que favorece parcerias no trabalho, trocas e até a gente estava, né, pensando assim nessa questão de realmente ter algumas trocas. Eu acredito que ontem, se não me engano, foi, eu acho que ontem que veio o Cavaleiro de Copas e falou sobre essas trocas também, sobre favores, né? Então aqui segue ainda essa vibe também de favores, pode encaixar aqui nessa leitura do 2 de copas para esse dia no trabalho. Pode ser que você troque favores também. E, claro, preciso só dar uma pausa para lembrar que essa é uma tiragem coletiva. Ela é feita e canalizada para nós todos aqui, mas talvez você precise
abstrair, né? Digamos, aliás, você vai absorver apenas aquilo que fizer sentido. Tem coisas que às vezes não vão fazer sentido e tá tudo bem, tá? Inclusive algumas coisas que podem te deixar apreensivo, preocupado, às vezes isso não faz sentido. Geralmente, assim, vou dizer pra vocês que acontecem várias vezes de sair na leitura alguma coisa assim, eu não ficar esperando aquilo acontecer, mas eu ficar meio que observando, analisando, né? A gente analisa, observa. Então, essa leitura é coletiva. Se você precisar de um direcionamento particular, específico, pontual para a sua situação, aí eu vou te indicar fazer uma leitura particular comigo, entrando em contato neste link que você encontra aqui na descrição, aqui embaixo. E aí a gente pode conversar e eu consigo entender melhor como eu vou poder te ajudar através das cartas, tá? E aí, porque de fato ali a gente consegue uma leitura bem específica para você mesmo. Aí aqui na nossa leitura geral da saúde veio o 10 de ouros. Na saúde, esse 10 de ouros representa uma boa imunidade, num geral assim, e também representa heranças genéticas, coisas que você herda geneticamente. Por exemplo, questões de pressão, da pressão arterial, o pessoal tem muitas vezes de pressão arterial, da da circulação, de glicose, coisas assim, né? Então, é um dia que você pode perceber, assim, coisas da sua família, que a sua família tem, assim, né, no caso, e que pode refletir, que pode vir pode se manifestar de alguma forma, até porque é algo genético, então é algo que às vezes a gente já espera e de repente pode de alguma forma cuidar disso e aí tranquilo, né? E o 10 de ouros na área espiritual vai nos lembrar das nossas tradições de família. Por exemplo, eu lembro que a minha avó, ela carregava uma bolsinha com salmos e ela andava com aquela bolsinha sempre e pedia pra gente ler, né? E abrir, tirar assim e ler, tirar uns salmos, ela dizia assim. E vocês sabem que hoje em dia eu tenho o costume também de salmodiar, como a gente fala, né? E eu sinto uma conexão muito forte, às vezes, com ela através disso, porque eu lembro desde pequena que ela fazia isso, então eu continuar fazendo é meio que uma forma de seguir a tradição, digamos, né? Inclusive, é algo que eu passo bastante nas minhas consultas, porque eu tenho um público bem católico, assim, o geral, assim, né, o pessoal, assim, a maioria é católico, cristão. Então eu tô sempre passando salmos, eu tô sempre indicando salmos, orações, né, tudo que pode ajudar nesse sentido. E eu lembro da minha avó, assim, eu penso, pô, que legal que às vezes a gente tem isso, né? E provavelmente você pode ter da sua família algum tipo de ritual, algum tipo de herança de algum tipo né, de prática que foi talvez transmitido para você, que foi passado para você. E esse dia é um dia de lembrar disso, tá? E aí aqui no conselho nós temos a carta da justiça, que ela vai dizer o seguinte, olha, às vezes a gente vai precisar agir na conduta. Vamos precisar agir na risca, pelo certo, porque talvez se a gente tentar tirar alguma vantagem, não vai dar muito bom, não vai ser muito bom para nós. E podemos talvez até sofrer consequências disso. Então, é um dia que nós precisamos refletir bastante sobre a nossa conduta, sobre como nós estamos agindo e como que isso está refletindo no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, essa leitura é geral, lembro vocês, se você precisar de uma leitura particular, entre em contato comigo aqui no link que conversando eu consigo entender como eu vou poder te ajudar. Nós podemos fazer perguntas que tem às vezes, né, uma pergunta, às vezes pode solucionar a tua dúvida. Tem as leituras por tempo, por área, por tema. E também não deixa de seguir, de deixar o seu like, de ativar as notificações e acompanhar e talvez até compartilhar se foi útil para você. Compartilha aqui que você me ajuda também, já faz sua boa ação do dia, já deixa, né, o seu saldo positivo. E eu agradeço muito sua companhia e,
E agradeço realmente que vocês estejam aqui comigo e desejo um ótimo dia. E até mais, um abraço fraterno para vocês todos.